Olá, amigos. A lição de hoje, de quinta-feira, traz como título Não por causa da sua justiça. Há alguns textos interessantes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que falam sobre a justiça de Deus. Um deles que eu quero ler com vocês foi um dos textos bases para a Reforma Protestante. Acabamos de celebrar em 31 de outubro os 504 anos da Reforma Protestante. E junto com o texto de Romanos, este texto de Salmos 31, anote aí na sua Bíblia, verso 1, foi um dos textos base para Lutero começar a Reforma Protestante. Você sabe, ele não entendia completamente a graça de Deus e a sua justiça. E um dia, lecionando a classe de Salmos, Lutero se deparou com Salmos 31, verso 1, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. E Lutero pensou: como pode alguém livrar uma outra pessoa por sua justiça? Como pode Deus nos livrar por sua justiça? Se justiça é algo que ele cobra, e Lutero, lendo esse texto e outros, entendeu que justiça não é algo que Deus cobra de você. Justiça é algo que Deus oferece a você. É isso mesmo. Ele oferece a você a justiça dele. Porque se ele cobrasse a nossa, a justiça humana é como trapos de imundícia. Você aceita a justiça de Deus, de Cristo, na sua vida? E aí, nós chegamos ao texto de Deuteronômio, capítulo 9, verso 5, onde Moisés já havia ensinado isso para o povo de Israel. Ao estarem prestes a entrar em Canaã, Moisés diz para eles em Deuteronômio 9, verso 5, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que vocês entram para possuir a terra. Moisés está dizendo, não se orgulhem na justiça, nos atos de justiça de vocês. É pela graça, é pela misericórdia de Deus que vocês estarão salvos. E eu quero ler um texto com vocês em Gálatas, no capítulo 2. Há um texto no mínimo interessante. Gálatas 2, verso 16. O apóstolo Paulo diz assim, falando para nós: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Não é a tua justiça, não é a minha justiça que nos garante direito à vida eterna, mas a justiça dele sobre nós. Notem, Cristo na cruz levou os nossos pecados, não nele, mas sobre ele, para que você tenha justiça não em você, mas sobre você. É a justiça dele, os méritos dele sobre nós, que ele nos oferece. Alguém pode pensar assim: bom, se estamos debaixo da graça, da justiça de Cristo, por assim dizer, não precisa então guardar a lei. Bem, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Eu quero ler um outro texto com vocês no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 15, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, Romanos 6,15. E daí? Pergunta ele. Haveríamos de pecar porque estamos debaixo não da lei, mas sim da graça? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei, certo? Pecado é transgressão da lei. Então Paulo está dizendo, e daí? Vamos pecar, vamos transgredir a lei, porque estamos debaixo da graça, da justiça dele, e não mais da lei? E o mesmo apóstolo responde no final de Romanos 6,15, ele diz, de modo nenhum, a expressão grega aqui, megenoito, significa ideia de louco. Achar que porque você está revestido da justiça de Cristo, debaixo da graça e não mais da lei, você pode transgredir esta lei, Paulo diz, é uma ideia de louco. Porque veja, se a graça veio, através da morte de Cristo, nos livrar da transgressão da lei, por que eu vou continuar transgredindo a lei? Não. Se você recebeu graça, você também recebe poder para guardar a lei de Deus.